Professor, a aula já vai começar? Sim, avisa todo mundo que a aula vai começar agora. Você gostaria de saber um pouco mais sobre ciências? Vem comigo. Bom dia, queridos alunos. Na aula de hoje falaremos sobre reprodução sexuada nas plantas. A formação das sementes se inicia com a fecundação, onde o encontro do material genético masculino com o material genético feminino dará origem ao zigoto, que vai se desenvolver e formar um embrião que dará origem ao novo ser. Em muitas espécies vegetais, o embrião fica dentro de uma semente. Quando ela germina, o embrião cresce, rompe o envoltório da semente e continua seu desenvolvimento como uma planta jovem. Observe então a semente do feijão, onde temos a parte externa e a parte interna, onde encontramos uma reserva de nutrientes e o embrião. Observe aqui que nós temos o fruto do abacate. Dentro do fruto nós temos a semente, a qual chamamos de caroço. Dentro desta semente nós temos então o embrião. Os frutos protegem as sementes enquanto o embrião ainda está se desenvolvendo e também apresentam a função de dispersão, atraindo agentes dispersores que se alimentam do fruto e acabam dispersando as sementes através de suas fezes em outro local, contribuindo assim para a perpetuação das espécies e a germinação da planta em novos ambientes. O processo de reprodução das angiospermas podem ser divididos nas seguintes etapas principais: polinização, fecundação, desenvolvimento dos frutos, dispersão das sementes e a germinação. Mas qual é a função de uma flor? As flores são estruturas relacionadas à reprodução dessas espécies de plantas. Após o florescimento, a flor origina um fruto com uma ou mais sementes. Cada uma delas, ao germinar, poderá originar uma nova planta dessa mesma espécie. Isso é, um novo indivíduo. É nas flores que se encontram as estruturas reprodutivas das plantas. Isto é, a parte masculina e a parte feminina dessa planta. Observe então nessa imagem onde temos a parte masculina e a parte feminina da planta. A parte masculina recebe o nome de androceu e é formada pelos estames, que é formado pela antera e pelo filete. A parte feminina da planta nós chamamos de gineceu, que é formada pelo carpelo ou pistilo, que é formado pelo estigma, pelo estilete e pelo ovário. Dentro do ovário estão os óvulos. Nessa imagem podemos observar mais claramente a parte feminina e masculina de uma flor. Observe nessa imagem, em corte, temos a estrutura feminina de uma flor e a estrutura masculina de uma flor. É necessário dizer que existem espécies de plantas cujas flores apresentam apenas os carpelos, que são as estruturas femininas da planta, e outras que possuem apenas os estames, que são a estrutura masculina da planta. Também existem espécies de plantas que possuem estames e carpelos juntos, numa mesma flor. Essas flores são chamadas de hermafroditas. Por exemplo,
A aboboreira e o chuchu são plantas que possuem flores com sexo separados. Já a mamona tem flores com os dois sexos. Então, as flores produzem gametas, que são as células reprodutivas. Os gametas femininos são chamados de oosfera e os gametas masculinos são chamados de núcleo espermático. Observe nessa imagem que na extremidade dos estames, nas anteras, formam-se os grãos de pólen. Dentro dos grãos de pólen estão os núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos dessa planta. Observe agora que nessa estrutura feminina nós temos então um ou mais óvulos que estão presentes no interior do ovário. Cada óvulo contém um gameta feminino, que nós chamamos de oosfera. Para que ocorra a fecundação, é necessário o encontro do gameta masculino, que é o núcleo espermático, com o gameta feminino, que é a oosfera. Esse encontro ocorre através da polinização, onde o grão de pólen é transportado até o estigma, que é a parte feminina da flor. Existem diversos agentes polinizadores, como o vento, a água, insetos, aves, morcegos, dentre outros, que são atraídos pelas flores das angiospermas, seja por serem vistosas, seja pelo néctar ou pelo odor característico que cada uma produz. Quando um grão de pólen chega até o estigma da planta, que é a estrutura feminina da planta, dizemos que a planta foi polinizada e ocorrerá o processo de reprodução. As abelhas são os principais polinizadores da agricultura. Elas se alimentam de pólen e néctar das plantas em todas as suas fases de vida, do nascimento à vida adulta. Portanto, elas sempre visitam as flores em busca de alimento. Observe nessa imagem que temos então uma abelha se alimentando. E a abelha visita diversas flores todos os dias. O corpo das abelhas é revestido de pelos plumosos, onde centenas de grãos de pólen se fixam. Esse pólen é distribuído nas flores durante o voo das abelhas. Muitas espécies de plantas são visitadas por abelhas diariamente. Devemos preservar as abelhas, pois algumas espécies dependem exclusivamente delas para se reproduzir. Sem abelhas, teremos uma menor reprodução e até a extinção de algumas espécies de plantas. Com isso, teremos menos alimentos disponíveis. Portanto, jamais mate uma abelha ou destrua sua colmeia, pois são agentes polinizadores extremamente importantes. Vamos resumir tudo isso nessa imagem. Veja então a reprodução sexuada como ocorre nas angiospermas. Nesse lado nós temos a imagem então de uma abelha se alimentando e o seu corpo coberto por grãos de pólen. E quando essa abelha for visitar outra flor, esses grãos de pólen passará para essa outra flor, ocorrendo então a polinização. Veja que nessa imagem nós temos uma flor com sua estrutura masculina aumentada e a sua estrutura
feminina também aumentada. Temos aqui a antera vista em corte com o grão de pólen em seu interior. Lembrando que no interior do grão de pólen está o gameta masculino. Imagine que uma abelha veio se alimentar dessa flor e o grão de pólen ficou em seu corpo. Quando essa abelha for se alimentar em outra flor, o grão de pólen ficará preso nessa flor. E quando esse grão de pólen chegar ao estigma, diremos que essa planta foi polinizada. Quando o grão de pólen chega ao estigma, ocorre o crescimento do tubo polínico, pelo qual o gameta masculino será conduzido até o gameta feminino, onde ocorrerá a fecundação. Em geral, o ovário transforma-se no fruto, em cujo interior há uma ou mais sementes. Então, o ovário, após fertilizado, vai se desenvolver e formar o fruto. Dentro do fruto, nós temos as sementes, e dentro da semente, nós temos o embrião, e poderá se desenvolver em condições favoráveis e gerar uma nova planta. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre ciências. Um forte abraço do professor Anderson e até a próxima aula.